Tá pensando em montar um PC gamer e já passou pela sua cabeça um terror de clicar no botão de ligar o PC e de repente ele explodir que nem uma bomba atômica na sua frente? Sim, eu estou exagerando, mas a fonte é algo que causa muita preocupação na cabeça de quem vai montar um PC gamer. São muitas coisas a considerar e isso vai complicando a sua cabeça e você vai entrando numa paranoia e não sabe qual que é a fonte ideal. Um fala uma coisa, outro fala outra. Então, nesse vídeo aqui, para você ficar tranquilo, eu vou ajudar você a descobrir qual é a fonte ideal. A gente vai fazer o cálculo de qual é a fonte ideal para o seu PC, mas também outras coisas para você perceber que é bem mais simples do que parece. Por isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso me motiva bastante, tá? Se você ativar o sininho, eu vou ficar muito feliz. E eu vou começar aí falando que eu já fiz vídeos sobre quais são as melhores fontes até 500 até 500 watts, 600 watts. Então, tenho vários vídeos falando sobre quais fontes são as melhores, tá? Na minha opinião e na opinião de quem compra. Então, eu vou deixar o link na descrição, caso você já saiba qual é a potência da fonte que você quer. Mas caso você não saiba, fica aqui comigo, tá? Que a gente vai conversar sobre isso. Primeira coisa, galera, vocês têm que saber assim. Você não precisa saber quanto que a memória RAM do seu PC vai consumir, quanto que o teclado vai consumir, quanto que cada coisa vai consumir, tá? Porque seria em vão, seria uma coisa inútil. Você não precisa saber o consumo de cada uma dessas coisas. Na verdade, você não precisa saber o consumo de nada, porque a própria empresa ela já recomenda a fonte, ela já recomenda o suprimento energético que você precisa. Por exemplo, essa aqui, se você olhar, a Kabum mesmo já recomenda. Então você, primeira coisa, vai na fonte que você quer comprar e olha ali no site da Kabum ou da outra loja que você quer comprar, vai ter ali fonte recomendada. Aqui, por exemplo, é 450 watts. Já considera aqui tudo, já considera processador, PC e tudo. Isso aqui vai sobrar, tipo, é uma fonte que vai suprir tudo, tá? Então, um detalhe que você tem que prestar mais atenção é quantos pinos, né? Aqui é um conector de 8 pinos, então você tem que ver se a sua fonte vai ter esse conector. Hoje em dia todas têm, tá? E raramente você vai encontrar uma que não tenha, mas esse é um detalhe importante. Mas assim, procurei lá na loja, mesmo assim, achei que a Kabum falou um pouco baixo, eu quero saber uma segunda opinião. Você pode ir no site da fabricante da placa de vídeo, por exemplo, aqui na Galaxy eu peguei uma 1050 Ti, você vem aqui, galera, e aí ó, tem descrição, especificação e aqui tem o requerimento do sistema. Você vem em especificação e vai ter aqui Power Supply, uma opção assim. Então, essa 1050 Ti, ela tem uma recomendação de 300 watts. Então, com 300 watts, você já teria aí o suprimento adequado para ela. Mas tem um detalhe muito importante, não existe no mercado brasileiro fontes de 300 watts, pelo menos eu não sei se existe, eu nunca vi, que sejam 80 plus. Então, é muito importante que a tua fonte seja 80 plus. Sim, galera. Vai ter muita gente dizendo não é importante, não sei o que. É sim, porque são poucas fontes que não são 80 plus que são boas. Existem, mas não temos como saber quais são, é difícil, cara. Às vezes o cara que comprou uma fonte que não é 80 plus, ele fala bem, mas a gente não sabe se realmente ele deu sorte ou ela é boa mesmo. Então, na dúvida, compra sempre fonte com o selo 80 plus. Pode ser 80 plus white, 80 plus bronze, ouro, não interessa. Tem que ser 80 plus. O 80 plus não significa que a sua fonte ela vai ser melhor ou pior, tá? Significa sim, a grosso modo, 80 plus, ele significa que a sua fonte, por exemplo, ela vai ter uma eficiência energética maior, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, esse sistema aqui, ele pede uma fonte de 300 watts. Como não tem, a gente vai colocar mais 400, vai sobrar 100 watts, beleza. Aí o teu sistema vai pedir lá 300 watts. Uma 80 plus com uma qualidade inferior, White, por exemplo, ela vai dar conta do recado, só que ela vai tirar da tomada, estou dando um exemplo, 350 watts. Então ela vai gastar na tua conta de luz 350 watts e vai entregar 300 watts para o seu PC. Então vai ter mais um gasto, assim, ela vai gastar um pouco mais de energia. A 80 Plus bronze vai gastar um pouco menos, ela vai tirar 340 da tomada e vai entregar para o seu PC 300. É como se fosse uma taxa, é como se fosse o quanto sobra, tá? A fonte ela é menos precisa, ela pega mais da tomada e manda menos para o PC. Mas todas elas vão entregar a quantidade de 300 watts que seu PC precisa, tá?
Não vai entregar menos, nem mais, vai entregar exatamente o que precisa. Só que, por exemplo, uma 80 Plus ouro, ela vai tirar quase da tomada os 300 watts. Vai tirar um pouco a mais só e vai entregar 300. Então vai ter uma diferença menor. Você vai economizar um pouco na conta de luz. Então esse é o básico. Claro que as fontes mais caras, 80 Plus ouro, elas vêm com uns apetrechos a mais, algumas coisas diferentes. Sim, isso sim, cara. As fontes de luxo, assim, elas vêm com algumas coisas a mais, uns componentes de mais qualidade. Mas, a grosso modo, você tem que se preocupar que ela seja 80 Plus. Ela pode ser white, pode ser qualquer coisa, tá? Aí você vê se ela está dentro aí dos 300 watts, se for no caso uma 1050 Ti, se for no caso uma 570, né? Você vai precisar de uma fonte. Eu recomendo 500 watts, eu gosto sempre que sobre. Então qualquer 80 Plus 500 watts vai entregar ali os seus 500 watts, se precisar, mas geralmente não vai precisar. Então esses são os detalhes que você tem que saber na hora da fonte. Mas tem um detalhe importante. Caso você não encontre, tá? Caso você não encontre, você vai ter que ir no Google e você vai ter que escrever o consumo, né, do processador. Quanto mais antigo o processador, maior é o consumo. E também você vai ter que dar uma olhada no consumo da placa de vídeo, caso você não saiba qual é, tá? E aí você calcula, por exemplo, digamos, o processador ele consome 150 watts, tá? E a placa de vídeo consome 160, então 380. Pega uma fonte de 450 watts, 500 watts, sobra, beleza, mas não faz mal, tá? Mas eu não achei mesmo assim. O que você pode pegar? O TDP da placa. O TDP ele não é o consumo, tá? Mas ele é o que o processador ou a placa de vídeo vai dissipar em forma de energia. Então ele serve como referência. Ele não é exatamente quantos watts você vai consumir, mas é quantos watts a placa vai dissipar. Então fica bem perto. É um valor que serve de referência. Se você não tiver o consumo exato, pega o TDP. Então você escreve lá 1050 Ti TDP, RX 570 TDP, i5 não sei o que TDP. Coloca lá o processador TDP. Aí vai aparecer bem fácil no Google. Você pega o TDP da placa de vídeo e o TDP do processador, soma eles, digamos que deu 300 watts, pega uma fonte de 400 watts. Deu 250 watts, pega uma fonte de 400 watts. Sempre 80 Plus. Deu 400 watts, pega uma fonte de 500. Né? Não vai pegar uma fonte de 400 watts. Sempre deixa sobrar aí entre 75, 60, 100 watts, 80 watts. Claro que se for 80 Plus, pode ficar ali naquela coisa assim, 430 watts para uma fonte para um PC de 400 watts. Eu não gosto, né? Eu gosto que sobre um pouco mais, 100 watts, 80, mas cada um faz como quiser. Eu tenho uma 1050 Ti e tenho uma fonte de 500 watts, tá? E aí eu penso em upgrades futuro. Mas é isso, assim, vai dar conta da do seu PC, vai dar conta dos LEDs e do negócio todo aí que você montar como seu setup. Não tem muito mistério. Valeu, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, valeu e fui!